Elon Musk, é claro, né? Lilinha, até que ele é o próprio. Ele é o anticristo. Olha só. Anticristo Olha aqui, somos dominados. Alguém? Palma da mão. Palma da mão. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa. O anticristo vai se sentar no templo de Deus em Jerusalém. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de Papa e vai dominar o mundo. O espírito do anticristo já opera. Nenhum crente vai seguir o anticristo, mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. O anticristo já nasceu? Já nasceu sim, já tá para aparecer. O anticristo tá vivo. O cara tá na terra já. Ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. O Jared Kushner, porque é judeu, e portanto os judeus aceitariam como Messias. Segundo, porque ele tem um prédio na Quinta Avenida, cujo número é 666. Meu querido Brasil, eu preciso vir aqui perguntar para você do outro lado, que está me vendo e me ouvindo neste momento. Você sabe como os cristãos fundamentalistas e alarmistas interpretaram a figura do anticristo ao longo dos séculos, desde o século I ao século XXI, baseando-se em seus supostos textos sagrados e nos acontecimentos de suas épocas. Você sabe quantas pessoas eles apontaram por aí dizendo que era o anticristo? Uma coisa, você gosta de pintar o dízimo? Eu não tenho quem tem compromisso. Quem não dá o dízimo, o que é que você faz? Ai, esses já são meus. Tá vendo aí, mais sério, quem rouba o dízimo do Senhor? E hoje, por exemplo, esses radicais, fundamentalistas, alarmistas, extremistas, apocalipsistas e sensacionalistas estão de olho em um homem chamado Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, considerado por esses alarmistas um anticristo, só para você ter uma ideia. Mas antes, quem esses cristãos apontavam como um anticristo nas épocas dos apóstolos, na época dos pais da igreja? Quem eles apontavam como anticristo na época das cruzadas, das inquisições, das guerras mundiais e das pestes? E por aí se vai. Esses medrosos, Brasil, viveram suas vidas ao longo dos séculos, apontando nomes em cima de nomes que surgiram como papas, presidentes, reis, imperadores, hereges, como o anticristo. Você é o anticristo. Mas será que tudo isso não passa de um discurso medroso, apocalíptico, ou um discurso de marketing, de propaganda para espalhar o terror e lucrar enquanto vende o medo do final dos tempos? Será que não é isso? Será que eles não querem vender o terror para as pessoas e lucrar em cima disso? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Quero muito agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado, agradeço demasiadamente pela sua participação e acima de tudo, muito obrigado por sua preferência ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, onde eu trago aqui a presença do anticristo, onde eu trago aqui a figura do anticristo, mostrando que o anticristo não apareceu. Quem seria esse anticristo? Jesus falou sobre ele, João falou sobre ele, outros discípulos e apóstolos falaram sobre ele também, mas, na verdade, os pais da igreja o que disseram sobre esse tal anticristo que teria que aparecer, mas em que época ele teria que acontecer? Então, este livro é fundamental, meu irmão. São 24 capítulos. Você, Jason, mas eu não gosto de ler, cara. Presta bem atenção. Não é qualquer livro para você chegar e dizer, vou apenas ler. Não, isso aqui é um estudo aprofundado que você vai fazer, algo que vai transformar a tua vida positivamente, algo que vai ajudar você, vai ajudar a tua família, teus filhos
vai ajudar tua mãe, teu pai, vai ajudar as pessoas que estão ao teu redor, teus amigos, pessoas que são os teus colegas. Esse livro, 460 páginas, facílimo de ler. Um livro que já chegou na Europa, nos Estados Unidos, na África, já chegou na Ásia, já rodou o Brasil, já foi para os Estados Unidos, para a América do Sul, já rodou bastante. Então, quero dizer, agora falta chegar na tua casa. E se você quiser esse livro, logo, logo, já te passo o telefone aqui para você falar comigo diretamente e obter o teu livro, tá certo? Bom, eu quero muito agradecer aos membros do canal. Muito obrigado a você que nos fortalece, você que sabe que eu aqui dou o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas, horas e mais horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para ajudar dezenas de centenas de milhares de milhões de pessoas que me veem mundo afora por aí, sem cobrar nada por isso. Então, quero muito agradecer a vocês que nos apoiam, você que nos ajuda através do Pix. Jason, eu posso te dar aquela força se você quiser. Olha lá, esse Pix aqui você pode dar uma força para o canal, tá certo? Para que a gente possa chegar mais longe. Agora, por exemplo, estou indo para São Paulo, estou indo para o Rio de Janeiro e também para Curitiba e um outro lugar que eu me esqueci agora, para cumprir 4 podcasts e realizar uns trabalhos maravilhosos nas ruas. Mas eu faço isso graças aos membros, graças aos amigos que me ajudam. Sabe, por exemplo, São Paulo, meu amigo Adenilton falou: Jason, eu vou arcar para você aí com o Airbnb, né, para você ficar à vontade, não ficar na casa de ninguém, ficar tranquilo, ficar na boa, tá, realizar o seu trabalho, deixa comigo que eu vou bancar esse negócio. Quer dizer, se eu fosse bancar tudo, eu não teria a menor possibilidade. Já vem e me ajuda: Jason, vou te ajudar com aplicativo, Jason, vou te ajudar com um livro, Jason, vou te ajudar com a passagem, Jason, vou te ajudar com combustível. Dessa forma a gente vai chegando longe, porque sozinho, meu amigo, eu não tenho condições de ajudar. De verdade, não há possibilidade, tá certo? Bom, vamos falar hoje sobre essa figura enigmática, sobre essa figura onde cristãos são medrosos. Eles não compreendem que isso é uma ficção. Os cristãos, com você que eu estou falando, você que é crente, você que ouve a palavra anticristo, você que ouve a palavra Cristo, você que ouve a palavra anjo, você que ouve a palavra demônio, inferno, céu, salvação, pecados, salvador do mundo, grande herói, que vem para resgatar a sua igreja, que vem para resgatar a sua noiva, livrá-la do perigo iminente, vai acabar com o sopro da sua boca, o grande inimigo, e vai resgatar a sua noiva, e todos serão felizes para sempre. Você não percebeu? Você está como uma criança acreditando em uma ficção. É isso, Jason. Como é que você chama Jesus de ficcional? Sim, é um personagem. Entenda o que eu falei para você. Eu vou repetir, que talvez você do outro lado fique incrédulo quanto ao que eu estou falando. Eu estou dizendo, o personagem principal do Novo Testamento, Jesus, o mocinho, e o anticristo, o vilão, são ficções, Brasil. Estão te enganando, Brasil. E você já é um cara adulto. Você já é uma mulher adulta. E você precisa largar a mão desses medos, cara, e entender que isso tudo é fantasia, são histórias. Essa daqui é feita para crianças, tá vendo aqui? Crianças, para assimilarem, para trabalhar cognitividade, né, didática, dinâmica, pedagogia, desse jeito. E esse aqui, uma letra mais séria, mais crua, mais nua, mais fria, para adultos. E você acreditando nisso? Cara, a figura do anticristo, por exemplo, tem sido interpretada de maneiras diversas e moldadas por aí pelas circunstâncias históricas e também culturais ao longo dos séculos. São 21 séculos onde esses cristãos erroneamente dizem: o anticristo é fulano, o anticristo é Beltrano. Deus me revelou aqui agora que o anticristo é Cicrano, é o Papa, é o Imperador, é o Rei. E o Espírito Santo errou em todas. Sabe por que errou? Sabe por que os adventistas erraram nas datas? Sabe por que as testemunhas de Jeová erraram também em suas datas imprecisas, injustificadas? Porque eles estão tratando de uma ficção. Sabe por que você não consegue falar com Deus nem com o diabo?
nem com anjo, nem com demônio? Sabe por que você não consegue ver o céu nem o inferno? Sabe por que não existe a menor evidência de nenhuma dessas coisas por aí afora? Porque todas essas coisas são ficções, meu irmão. Você está vendo uma novela, você está vendo um filme. E você não sabe, não tem discernimento para ouvir e dizer, não, isso daí é ficção, cara. Não tem como. Esse anticristo estava lá desde Jesus. Esse anticristo está na boca do personagem, do mocinho da história, dizendo, olha, vai vir por aí um que vocês vão aceitar. É o anticristo. Vocês vão deixar entrar no templo. Ele é o anticristo, profetizado por Daniel. Esse mesmo Jesus disse para os seus discípulos, para os 12, para Pedro, Tiago, João, para Filipe, Bartolomeu, para Judas Iscariotes, Judas filho de Alfeu, para Tiago, para Tadeu, para André, disse para essas pessoas que quando eles vissem o filho da abominação, o abominável, quando eles vissem esse homem, era para eles correrem para os montes. Os que estão no telhado não desçam. Ele está deixando bem claro, Jesus está dizendo bem claro para os discípulos que eles viriam o anticristo vir. Aí eu pergunto, o anticristo apareceu? O anticristo estava lá, os discípulos viram esse tal filho da abominação do qual Jesus falou que eles, não seria você, não seria outra geração, não seria outro povo a ver, mas seriam eles a verem esse anticristo. E isso não aconteceu. Aí você vê que os fundamentalistas e alarmistas cristãos frequentemente estão apontando ou apontaram sempre figuras de destaque político, religiosa ou social como o anticristo, criando assim uma narrativa apocalíptica que se adapta ao contexto de cada época, Brasil. Por exemplo, João, um cristão super radical, escreveu cartas alertando e afirmando categoricamente que o anticristo não era uma figura que nasceria ou que existiria, mas disse que esse personagem já estava de pé e agindo na sua geração. Ele identificou o anticristo, ele disse que o anticristo estava lá. Aí você hoje está esperando o anticristo. O anticristo está vivo, o cara está na terra já, ele já está ganhando poder. Como é que o anticristo estava na época de João? É João que está falando isso, pessoal. Por favor, acorda com essa coisa, acorda com essa brincadeira, acorda com essa novela, acorda com essa ficção. É João que está falando, 1 João, olha lá, ó, vamos lá. 1 João, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18, ele fala assim, ó, João, movido pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Jesus, porque ele era íntimo de Jesus, aí ele fala, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Aí eu pergunto para você, por que João está falando que é a última hora? Jesus não falou? É Mateus capítulo 24, versículo 36. Sobre aquele dia e hora ninguém sabe, sobre a sua volta. Jesus não falou isso? João está falando que agora ele não está nos últimos séculos, como o Tiago falou, como Hebreus falou. Ele falou que já está na última hora. Ele está dizendo, ó, não tem mais tempo. O anticristo já está aí. É João que está falando. Isso há 2000 anos. João falando que o anticristo estava lá. É só você pegar a Bíblia, pegue. Aí, não, Jason, mas ele está falando aqui é para nossa geração. Jason, ele está falando aqui é para os novos discípulos, para aqueles que vão surgir há 2000 anos depois. Jason, ele está falando aqui é para a igreja que nasceu a partir do ano 2000. Jason, ele está falando aqui é para mim, essa mensagem aqui é para mim, ó, o meu nome aqui, o meu nome. Meu irmão, por favor. Ele está mandando uma carta para uma igreja, para as 7 igrejas, rodar essa carta dele para todos os lugares. E ele está falando, filhinhos, por onde conhecemos a autoridade dele.
por onde conhecemos que já é a última hora para a volta de Jesus Cristo. Aí quando chega aqui, ó, pronto, capítulo 4, tô aqui, ó, João, você pega aqui, João, capítulo 4, versículo 1 até o 3, olha o que ele vai dizer aqui, ele fala assim agora, ao invés de filhinhos, ele fala, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Agora vem a questão. Do qual... Ele está falando aqui, ó, do qual já ouvistes que há de vir. Por quem eles ouviram que há de vir? Porque Jesus disse que ele viria. O anticristo, não é isso? Aí ele fala, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha aí, não entende quem é jegue. Aí já está demais. Não é possível. Jesus está falando, olha, o anticristo, quando vocês virem o anticristo, vocês saberão que é o anticristo. Fujam, porque ali já vai acontecer a minha volta. Ele vai acontecer, vai haver uma explosão dele, uma ascensão dele. Fujam para que vocês não sejam mortos. Aí ele fala assim, ó, mas eu voltarei nesta época. E João está falando que o anticristo vai voltar, ou que o anticristo já está lá. Aí ele fala assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não é que estará no mundo, Brasil. É o que já está no mundo. Mas em que mundo? Na época dele. Qual geração? Na geração dele. Quais eram os espectadores? Eram os de João. Eu pergunto para você, o anticristo apareceu lá? Não, aí os crentes continuam nessa bobeira, nessa bobice. Ah, ele não veio não, João mentiu então. João mentiu porque se ele não veio, porque não veio. Então vamos apontar o anticristo por aí. E nesse mesmo século, Brasil, no mesmo século ainda, apóstolos e pais da igreja, imperadores romanos, por exemplo, foram vítimas de cristãos. Nero, por exemplo, foi um dos primeiros alvos dos cristãos com base em sua perseguição aos cristãos, na interpretação do número 666, como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 18, como sendo uma referência ao seu nome. O pessoal olhou para ele e disse, ó, pessoal, tem como parar com isso não, é o Nero tá aí, ele é que é o anticristo, fujam, corram, Jesus está voltando, olha ele aí, todo mundo correr, todo mundo se acabando, todo mundo se vendendo tudo, acabando com tudo, doando tudo, acabando o casamento, deu noivado, o diabo a quatro, tudo isso porque imaginaram que Nero era o anticristo. Aí Nero morreu. Pô, e agora, quem é o anticristo? Aí os cristãos pensaram, caramba, não foi Nero, ó. E agora, quem vai ser o anticristo? Olha para um canto, olha para outro, quem vai ser o anticristo? Pronto, já arrumou um outro anticristo. O imperador Domiciano, um outro imperador romano. Foi também considerado um anticristo devido à sua política de autodeificação e repressão religiosa. Mas o cara também morreu. E cadê? Aconteceu o que eles falaram que aconteceu? Não. Aí veio agora o século IV ao século V, cristianização do Império Romano. Aí um cara surgiu chamado Ário, um teólogo que propagou sua hipótese ariana, foi rotulado como anticristo por opositores, como Atanásio, por minar a doutrina cristã ortodoxa. Aí Ário agora foi chamado e disse, não, esse cara aí tem muita influência, o Ário, o bispo Ário, cristão também. Foi chamado por Atanásio de o anticristo. Você é o anticristo. Gente, achamos. Agora chegou Ário que é o anticristo. Você está entendendo? Aonde vai essa imundícia, essa cachorrada, essa safadeza toda desse pessoal alarmista, fundamentalista? Gente embriagada pela ignorância, tomada pela estupidez. É isso que surge. Aí vieram o quê? Vieram os bárbaros, invasores, como os hunos, os visigodos, por exemplo, foram interpretados
pelos cristãos como agentes do anticristo para destruir Roma. E não somente os bárbaros, Brasil, mas durante as cruzadas, o profeta do Islã chamado Maomé, Mohammed, foi amplamente identificado pelos cristãos como um anticristo por representar uma ameaça religiosa, uma concorrência contra a igreja, né? Uma concorrência militar ao cristianismo europeu. Ele também foi chamado de o anticristo. Agora é ele que é o anticristo. Você está entendendo que o anticristo é quem eles quiserem? Hoje, em pleno século XXI, em pleno ano 2025, tem pessoas na internet gravando por aí dizendo que o anticristo é fulano que é Beltrano. Você entende que a loucura não para? É uma loucura, cara, é um câncer que dá uma metástase no cérebro da pessoa, que parte para diversos outros lugares. Isso é a fé. E as pessoas não se tocam, cara. Veja que reformadores medievais, os pré-reformadores, muito antes de Lutero, Calvino, aquelas coisas tudo, Melanchthon, né? Zwinglio, os pré-reformadores, como John Wycliffe e também o Jan Hus, frequentemente, sempre identificaram o Papa como anticristo, alegando corrupção e tirania religiosa. Aí vem um outro fanático, um outro doido, um outro lunático, um outro extremista. Lutero. Martinho Lutero, um dos piores fundamentalistas, e outros líderes reformistas formalizaram a visão de que o papado representava o anticristo, acusando inclusive de desviar o pessoal, os cristãos, do verdadeiro cristianismo. Aí você vê que Lutero, entenda aqui, John Hus, Wycliffe, Lutero, João Calvino, todas essas pessoas iluminadas pelo tal Espírito Santo. E o Espírito Santo não se cansa de errar durante toda essa vida, gritando para isso aí que é o anticristo, viu? Assovia, manda fé, arrocha, cuida. E como eu falei para você que o Espírito Santo não se cansa de errar, colocando esses cristãos fanáticos, loucos, a apontarem uns e outros como anticristo. Você vê que governantes que reprimiam dissidentes religiosos, como Henrique VIII ou a Isabel I, também foram associados ao anticristo por serem oponentes. Qualquer pessoa que se opõe a ele. Por exemplo, Napoleão Bonaparte também foi visto como o anticristo por muitos, devido às suas campanhas militares pela destruição que trouxe a toda a Europa. Então, quer dizer, todo mundo para esse pessoal é anticristo. O movimento revolucionário, conhecido como a Revolução Francesa, foi interpretado como a obra do anticristo, também por abolir a religião e promover ideias seculares, como o iluminismo. Você está entendendo? Até mesmo Adolf Hitler. Exatamente. Não, Jesus, isso aí realmente é o anticristo. Mas cadê Jesus? Voltou? Jesus voltou? Ele é que é o anticristo, mas Jesus voltou? Aí quer dizer, Adolf Hitler foi também chamado de um anticristo. O líder nazista foi amplamente visto como anticristo por cristãos alarmistas, dado a questão do Holocausto, sua retórica e as suas ambições globais. Pronto, era ele que era o anticristo. Aí depois o Espírito Santo trocou, falou, opa, me enganei. Não, não é ele não. Olhando direitinho aqui o Espírito Santo pensando, olhando direitinho aqui, não é ele não. Desculpa aí, pessoal. É o Joseph Stalin. Esse ateísmo de Joseph Stalin, né, esse ateísmo militante, essa repressão brutal ao cristianismo, o coloca, por exemplo, na lista dos possíveis anticristos. Aí agora, por exemplo, Brasil, nós chegamos ao século XXI, em plena globalização, em plena tecnologia. Esses fanáticos alarmistas estão vendo Jared Kushner, a figura do anticristo, simplesmente por ele ter adquirido um prédio chamado 666 em Nova York, né? Com o seu papel fundamental, tendo um papel fundamental com o governo Trump. Pronto, ele é o anticristo. Ele está sendo atualmente associado à figura do anticristo por esses alarmistas modernos, sem contar com outras e outras figuras tecnológicas, como o bilionário Elon Musk, por exemplo, ou o Bill Gates, têm sido alvos devido à inovação tecnológica. Teorias da conspiração envolvendo controle global,
tudo desses cristãos sabem imaginar que o anticristo tá vindo, vai gerar todo mundo, porque o chip agora tá chegando, tá implantando tudo, tá acabando a moeda, meu Deus, não tô vendo mais real por aí, não tô vendo mais dinheiro, tá tudo sendo governado agora, tudo sendo visto, é agora que o anticristo vem, meu Deus do céu, parece um hospício. É um Deus nos acuda. Já percebeu que os cristãos só olham para fora e não olham para dentro do próprio movimento deles para ver o anticristo lá dentro? Para eles, será que o anticristo não seria, por exemplo, o Bispo Macedo, Silas Malafaia ou Valdemiro Santiago, por exemplo? No Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, meu irmão, de todo o meu coração, que, nossa, cara, você para um pouco com isso. Para, respira, cara. Olha, se coloca no teu lugar de um cara maduro, de uma mulher madura. Não, Jason, mas é a Bíblia que diz. É a Bíblia, é a Bíblia. Por favor, meu irmão, deixe de ser tapado, fechado, antiquado, retrógrado. Faça jus ao século que você vive. Isso daí é puro marketing desses caras. Essa ideia, por exemplo, que eles lançam aí de anticristo é frequentemente usada, Brasil, simplesmente, unicamente como ferramenta para mobilizar pessoas aqui, ó, para o medo, por medo também. Seja para promover ideologias, para justificar guerras, para impulsionar vendas e livros e sermões. Essa tal visão do anticristo sempre se adaptou às ansiedades de cada época, Brasil. Líderes e mais líderes, movimentos e mais movimentos que desafiavam, por exemplo, a ordem cristã ou a cultura dominante eram prontamente identificados como o inimigo da cruz. Já me chamaram de inimigo da cruz, por exemplo. Uma coisa, por exemplo, é certa, Brasil. Igrejas e grupos religiosos alarmistas lucram com a disseminação dessas narrativas miseráveis, apocalípticas, vendendo livros, gravando vídeos, dando entrevistas, até mesmo kits de sobrevivência são vendidos em nome desse tal anticristo. Em essência, Brasil, o que eu quero dizer para você é que a ideia do anticristo ao longo da história reflete mais o medo, reflete mais os nossos preconceitos do que uma realidade espiritual, ou pelo menos algo profético, algo real. Está falando mais sobre os nossos preconceitos, está falando mais sobre o poder das nossas discriminações, está falando mais sobre o poder do nosso medo do que realmente a realidade. As acusações continuam, mas os anticristos vêm, os anticristos vão, enquanto o mundo, ó, segue em frente. Logo, logo você está velho. Logo, logo teu neto nasce. Logo, logo teu bisneto vem e tu já morreu acreditando nessa miséria ficcional de anticristo, tá certo? Se você quiser entender melhor, Jason, como é que eu faço para entender melhor? Pega o seu livro. Por que Jesus mentiu? Isso aqui é uma revolução. Não tenha medo, não. Você que é crente, não tenha medo de colocar esse produto na sua casa. Você que é esposo, esposa, não tenha medo do seu marido, da sua esposa. Leia. É uma literatura como qualquer outra, mas que vai transformar a sua vida de bom para melhor, tá certo? Forte abraço. Espero muito e te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda, o que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de
fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.